Hoje eu vejo muito a sarcopenia como caminhando para um problema de saúde pública, né? Se a gente, hoje, em 2016, saiu um trabalho dizendo que até os 70 anos de idade, aos 70 anos de idade, em torno de 40% da população mundial vai estar no quadro de sarcopenia e de dinapenia, né? E estatisticamente isso corresponde a aproximadamente 50 milhões de habitantes. Então eles têm uma previsão, claro que previsão não quer dizer que isso vá ocorrer, mas a gente sabe que a estatística trabalha dessa forma, de em 2050, ou seja, na verdade o estudo foi publicado em 2016, então quando o estudo saiu, projetou que daí 34 anos, hoje então seria 30 anos, a gente teria aí uma estimativa de 500 milhões, né, de idosos sarcopênicos e com ausência com dinapenia, né, dinapênicos. E aí eu fico pensando, né, você imagina isso, você tendo um sistema de saúde público, onde você tem uma enorme quantidade de idosos com fraturas, cirurgias de órtese, de prótese, o estado depressivo que é intimamente ligado à sarcopenia, a perda da capacidade funcional, a própria resistência à insulina, que faz parte do indivíduo sarcopênico, é inerente ao indivíduo sarcopênico, tanto que hoje a sarcopenia é entendida como uma síndrome, né, justamente por essa diversidade, né, de alterações clínicas. E aí, dentro desse contexto, é algo que a gente, na condição de profissional de saúde, nós precisamos sim começar a modificar o paradigma que se criou em torno do exercício, né? Eu acho que já até entrando um pouco do nosso conteúdo, e isso eu falei bastante ontem, que eu penso que acho que foi culpa nossa, culpa da mídia, que se criou um paradigma muito errado quando a gente fala do treinamento físico, né? Do exercício físico, e aí principalmente quando a gente fala uma palavra que é hipertrofia muscular, né? Então, quando você chega para o idoso, isso eu falo para você assim, de consultório mesmo, você chega para o idoso e fala que a gente precisa fazer um trabalho de hipertrofia muscular, a primeira coisa que ele associa é a imagem de um sujeito extremamente hipertrofiado, definido, com exercícios muito intensos, e a frase que eu mais escutei foi: não, meu filho, isso não é para mim, isso é para jovem, eu não estou mais com idade de fazer isso, né? Então, e aí a gente percebe por que ele tem esse conceito, porque quando se criou, né, na mídia, enfim, entre os profissionais, a palavra hipertrofia ficou muito associado à estética. Então, o idoso ele acaba muito vendo o exercício muito mais a estética do que necessariamente a funcionalidade. Então, hoje eu até modifico a minha abordagem e aí acaba dando um pouco mais de resultado, onde eu falo para o paciente que eu quero melhorar a saúde muscular. E isso para o idoso já soa um pouco melhor. E aí, dentro desse contexto, que a gente faz essa diferenciação em termos de etimologia da palavra, para tentar convencer esse paciente, o que na verdade ocorre é que teve um trabalho do Robert Wolff que ele publicou, acho que em 2016, ele fala assim que existe uma subvalorização do papel do músculo esquelético na saúde e, obviamente, no exercício, né? E quando você vai olhar o músculo esquelético, ele é um órgão. E ele tem que ser tratado como um órgão, com a sua devida importância. Então, pensa comigo, o sujeito vai num cardiologista, chega nesse cardiologista e tem lá uma arritmia, o sujeito passa lá, o médico passa um beta-bloqueador, esse paciente vai sair no exato momento do consultório, vai na farmácia e compra. Por quê? Ele considera realmente o coração algo vital. E aí o sujeito, por exemplo, seja uma tireoide, uma depressão, ele sai no mesmo momento e passa na farmácia. Quando você fala para ele que ele precisa cuidar da saúde muscular,
Ah, músculo? Pô, músculo é vaidade, músculo é estética. Eu vou deixar isso para depois. Ele não vai sair dali na hora e vai se exercitar ou se matricular. Então, o músculo acaba, por conta desse conceito distorcido, por isso que eu falo que a gente precisa mudar o paradigma, ele foi justamente estar sustentado em cima de uma base que vem no segundo plano. Então, acaba as pessoas levando muito para esse lado. Tanto é verdade que se o sujeito ele tem um problema financeiro, e ele olha o planilhamento dele financeiro, a primeira coisa que ele vai cortar é uma academia, por exemplo. Porque ele não considera isso como algo vital. E quando você vai olhar as principais funções do músculo esquelético, você fala, não. Quer dizer, se eu tenho um músculo saudável, uma saúde muscular, eu tenho a homeostase orgânica. A partir do momento que eu subvalorizo o papel do músculo, eu vou começar, então, a ter essa perda da homeostase orgânica. Então, acho que a gente precisa, sim, começar a exercer nosso papel como profissional de saúde de forma a realmente mostrar o que é o músculo esquelético e tentar tirar um pouco dessa massificação que se criou até mesmo pelas mídias sociais, de que o músculo esquelético é algo extremamente direcionado para a vaidade, para a estética. Eu não estou dizendo que não pode ter isso. Claro que pode, claro. Agora, desde que a gente consiga trabalhar com pesos e medidas. O que está acontecendo é que a gente tem uma balança completamente desequilibrada. Então, dentro desse contexto, a gente vem aí a sarcopenia, e querendo ou não, a sarcopenia, os mecanismos vão cair exatamente aonde a gente vai discutir, que é falar sobre hipertrofia, né? Qualquer mecânica, vamos pensar assim, estratégia que a gente pense no músculo esquelético, seja aumentar aí seu volume muscular, sua área de seção transversa, isso vai ser interessante para o idoso, né? Diga-se de passagem, já puxando o gancho para o idoso ele tem uma perda seletiva das fibras tipo 2, e ele tem uma predominância das fibras tipo 1. Então, o processo sarcopênico é justamente muito mais em cima dessas fibras que dão densidade muscular. E aí você pega, por exemplo, um idoso, mesmo que treina, e você vê que ele não consegue grandes volumes musculares, né? Porque ele tem um comprometimento das fibras do tipo 2, mas sobram muitas fibras do tipo 1. E aí a capacidade funcional do músculo se faz em cima dessas fibras tipo 1. Então, vamos trabalhar em cima disso. E uma vez que esse sujeito se torna sedentário, uma outra característica que a gente tem que ficar atento é a mioesteatose. Então o sujeito começa a ter infiltração de tecido adiposo no músculo. Então você pega muitas vezes uma ressonância, um corte transversal numa ressonância de uma coxa de um sujeito jovem e de um sujeito idoso, você vê claramente essa mioesteatose, né? Essa infiltração de tecido adiposo na massa muscular. E aí você pega um idoso que se exercita, essa infiltração de tecido adiposo é muito menor. Então não tem jeito. É o que eu falo. A pergunta na minha palestra ontem foi se a sarcopenia era uma condição obrigatória ou se era uma condição opcional. Você tem, claro, alguns mecanismos que ótimo, senão ninguém vinha a óbito, né? Você tem realmente um processo de pausas, né? Você tem uma andropausa, uma pineopausa, uma menopausa, uma somatopausa, as coisas vão pausando. Mas eu digo assim, como é que você vai descer essa ladeira? Você quer descer ela com muita velocidade, né? Ou você quer descer com o freio de mão puxado, né? E a marcha engatada? Vamos descer mais suave. Vamos descer com qualidade de vida. Então essa é a ideia. A partir do momento que você faz as tuas escolhas de forma inadequada, a tendência é você descer isso com muita velocidade. Então o que eu falo, ela é muito mais opcional do que obrigatória, a partir do momento que eu faço boas escolhas. E as boas escolhas
passam pela alimentação, sono, e vem aquilo que a gente já sabe, que é a relação do estilo de vida, né? É isso. Falei muito, deixa você falar agora, vai. Não, só para complementar, e essa parte do idoso, que eu acho de extrema importância, na live aqui com o professor Hamilton, lá da USP, né, a gente falou sobre proteína, tentou falar com uma ótica um pouquinho diferente, aí ele falou um pouquinho da parte dos idosos, que ele pesquisa muito, né, e eu acho que a grande paixão dele hoje é essa, e ele passou a mesma mensagem, que a gente precisa ver um pouquinho mais da nutrição, da educação física, da própria, da nossa ciência de uma forma menos estética, né? Que é importante, não que você não possa querer estética, claro, mas que é importante. Até lembrei de uma frase que eu ouvi do Ney Felipe, nutricionista, que ele falou, olha, agora você pode estar pensando no tamanho do seu bíceps, mas quando você for bem idoso, talvez o simples fato de limpar o bumbum, né, seja sozinho, seja só uma preocupação. E o próprio professor Milton falou, olha, isso é uma preocupação muito grande dos idosos que a gente trabalha. A felicidade que eles têm de se higienizar sozinho, de poder ter autonomia. E a gente sabe que tudo isso passa pela questão da própria alimentação e principalmente do exercício, né? Como você já citou. Então, a gente tem que olhar para essa ótica e o futuro está aí. O nutricionista que não se preparar, o profissional de educação física que não se preparar para trabalhar com idoso, que vai ser uma população que só cresce, vai ter dificuldade aí no mercado. Eu vi que a Tamires, ela colocou aqui e falou duas coisas interessantes, né? Que é totalmente possível, ela usou a expressão de pisar no travão, né? É isso aí, dá para a gente descer, né? Pisar o pé no freio. E uma das coisas que ela colocou aqui, que foi até uma pergunta pertinente ontem, ela falou assim, o que é difícil é muitas vezes convencer os pacientes idosos, né? E eu falo que o atendimento com um sujeito idoso, ele é um atendimento completamente diferente quando você faz um atendimento com adulto. Então, quando você atende um adulto, muitas vezes o adulto que já chega com a visão formada do que é uma estratégia nutricional, claro, é aquele atendimento mais dinâmico, você vai ali, ele já sabe o que precisa ser feito, você faz os ajustes, tchau. Idoso não funciona assim. O idoso, a primeira coisa que a gente tem que entender no idoso é que ele é um sujeito carente. Primeiro ponto, família dá atenção o mínimo possível, sobrevivência. Isso vai desde o filho, o neto, o que for. Então vai lá para uma situação pontual e ele, na maioria das vezes, se vira. Então o idoso ele é um sujeito que tem carência em conversar. Carência de amigos, porque até, dependendo, muitos amigos já vieram a óbito. Então, acho que a primeira coisa, até complementando o que a Tamires colocou, o que a gente precisa é trazer o idoso para perto. Então, a primeira consulta, eu deixo para falar de nutrição quase no final da consulta. Eu quero saber, deixa ele falar. Ele quer conversar, falar do neto, falar da filha, do filho, como que é a casa dela, eu vou dando trela. Você tem que trazer o idoso para debaixo da tua asa. Por quê? Aí que a gente cai no que a Tamires colocou. É muito difícil você convencer um idoso que há 70 anos está acostumado a tomar o leitinho com café, o pãozinho francês queimado na borda com a manteiga. Ele faz isso 3 vezes ao dia, né? Até porque é muito cômodo para ele. Então, o que acontece? A gente precisa trazer esse paciente para perto. Então, você não vai conseguir fazer uma modificação robusta com um idoso na primeira. Então, você vai tentar modificar algum hábito. Outra coisa que eu falei ontem, que eu gosto de fazer isso com os idosos, eu sempre peço aos exames clínicos, né? E no retorno dele, eu dou nota nos exames. Eu dou nota. Pego caneta vermelha e falo, olha, olhando seus exames, sua nota tá 7. Ó, tua nota tá 6, vamos melhorar essa nota, tal. Cara, parece besteira. Puta, mas isso funciona. E eles vêm na consulta seguinte, eu quero saber a minha nota, eu quero saber a minha nota. E aí você vai... É isso, cara. Se você achar que você vai chegar com um discurso... Olha, seguinte, você tem esse exame, tá aqui, você precisa comer isso, tira... Meu irmão, vira as costas. Tchau. Me deixa comer o meu... Agora, se você traz a coisa para perto,
e fazendo essa troca de carinho mesmo, cara. Eu tenho uma paciente, Dona Maria Inês, ela só... Eu falo, Dona Maria Inês, eu não tenho, eu brinco, falo, você não tem mais nada para fazer. A filha dela tem que marcar, ela tem que ir ao consultório, a gente mais bate um papo, eu saber como é que tá a vida dela, se ela tá fazendo tudo direitinho, mas a história da nota, que a Tamires gostou, ela quer ver a nota dos exames. Então eu tenho que mandar a guia para a filha dela faz lá, leva ela, faz a coleta, quando tá pronto, aí eu passo com ela, tá tudo bom, qual é a nota? Ela fica na expectativa da nota. A nota é tanto, pronto. Então assim, o idoso, em resumo, a gente tem que trazer o carinho para o atendimento do idoso, né? E se não tiver isso, realmente você dificulta muito esse atendimento. Então, é diferente realmente, Tamires. Então, esse a coisa mais humana, né, no final das contas. Com certeza, muito legal, muito legal. E eu tive a oportunidade de aprender um pouquinho. Minha mãe é médica e já trabalha há 40 anos atendendo e tem muitos idosos, então eu tive sempre esse contato e ela sempre me deu bons conselhos. Então é um público que eu acabo trabalhando bastante, apesar de trabalhar com muitos atletas, mas eu trabalho até com mais idosos, né? Eu gosto de falar de nutrição esportiva, mas é um público que eu trabalho bastante. E para a gente dar o pontapé, é muito gostoso, é gratificante. Para a gente dar o pontapé inicial na parte da hipertrofia, eu queria que você começasse falando um pouquinho dos mecanismos, né? E depois partir também para a parte hormonal, falar um pouquinho dos hormônios, da importância e etc. Beleza. Bom, vamos lá. Assim, com a gente tendo os mecanismos na mão, acaba sendo um pouco mais fácil, mas eu vou aqui tentando ser didático para a gente explicar claro, isso. claro. Tá? Quando a gente pensa na hipertrofia, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é o paradigma do crescimento muscular. Então, o que seria o paradigma do crescimento muscular? É basicamente aquele raciocínio que a gente faz, nossa, tanto esforço para pouca coisa. Pensa numa pirâmide, ok? Essa pirâmide, na base, você tem... Qual é a base dessa pirâmide? Aporte nutricional e treinamento. Esse treinamento, para você finalizar na ponta da pirâmide, que é a hipertrofia, ele tem que me gerar uma boa ativação muscular. Por quê? Eu posso ter um treino que não me gera uma boa ativação muscular. Eu já comprometo o meu paradigma do crescimento. Então, eu tenho que ter essa ativação muscular. A partir da ativação muscular bem feita, eu tenho duas alterações: as respostas hormonais e as respostas do sistema imunológico. Essa resposta do sistema imunológico, ela é fundamental, porque ela está associada à ativação das células satélites. A partir do momento que você tem ativação das células satélites, reparo, você tem a pontinha, que é o crescimento muscular. Então, veja, a gente tem uma base muito larga para fechar com crescimento muscular. Se você realmente não passa pelo paradigma do crescimento de forma correta, se você tira uma base dessa, um ponto desse, você compromete esse topo da pirâmide. E associado a isso, quando eu falei de respostas hormonais, respostas imunológicas, a gente tem o que nós chamamos das vias miogênicas do crescimento muscular. E aí as vias miogênicas passam pelo estresse mecânico, resposta hormonal e resposta imunológica. Então são essas três vias que vão determinar a tua eficiência do crescimento muscular. Quando a gente pensa, o ponto-chave do crescimento muscular, nós vamos falar então do estresse. O estresse mecânico é o carro-chefe. Existe muitas vezes hoje em dia uma supervalorização da dieta e uma subvalorização do treino. Basta você ficar na academia 5 minutos observando as pessoas. Existe uma preocupação enorme em sair da academia com o seu shake de whey, mas você observa aquela pessoa treinando, não dá para dizer que ela está gerando um estímulo mecânico que vai ser compatível com a resposta que ela quer. Então, acho que o primeiro ponto é a supervalorização do estímulo mecânico. A gente precisa
focar nisso. Que pode vir de uma característica tensional, no sentido de eu realmente gerar um microtrauma adaptativo, ou pode ser na nomenclatura metabólico, no sentido de acumular o que a gente diz de resíduos metabólicos, como, por exemplo, o lactato, o acúmulo de prótons de hidrogênio. Você não vai ter necessariamente um grande estresse mecânico, mas a gente já tem estudos que esse acúmulo de metabólitos também impacta gerando a hipertrofia muscular. Então você gera um planilhamento dentro desse aspecto, aonde você vai gerar estímulos mecânicos tensionais, estímulos mecânicos metabólicos dentro de uma periodização, dentro das técnicas de treinamento, para que você venha gradativamente construindo o teu tecido muscular, que é lá a ponta da nossa pirâmide. E aí lá para baixo eu tenho a base nutricional. Posso continuar ou você quer interferir? Senão eu vou... Não, vai, é com você então, tá mesmo, bom. Você que manda. É que eu vou ligando o cérebro aqui na parte da hipertrofia, aí eu puxo o HD da hipertrofia e começa. O que acontece? Quando a gente vai lá pro microtrauma, pro estresse mecânico, aí a gente precisa pensar, então, no aporte nutricional. E aí, existe hoje... acho que é uma coisa muito paradoxal que existe hoje. As pessoas querem gerar um estímulo mecânico, gerar a resposta hipertrófica, mas ao mesmo tempo elas querem ter uma redução significativa da gordura corporal. E aí, quando você pensa em gordura corporal, você vai pensar, obviamente, em restringir energia. E aí, peraí, mas eu não preciso ofertar energia para construir tecidos de forma satisfatória? E ao mesmo tempo eu faço restrição? Então vamos desmiuçar isso aí. Quando eu penso em hipertrofia, agora vamos olhar lá dentro da célula muscular para a gente entender a importância desse mecanismo. Eu preciso trabalhar dentro do músculo com 4 variáveis. Estresse mecânico, que a gente já viu. Aporte de proteína e aminoácidos, então a gente faz a relação proteína, procurando então os aminoácidos de cadeia ramificada. E o quarto que as pessoas esquecem é o status energético da célula muscular. Veja, quando a gente fala de status energético, aí eu vou pensar em estresse mecânico dentro da célula, que esse estresse mecânico, por sua vez, pode estimular o que a gente chama de genes osmossensíveis ou fatores gênicos de crescimento. E isso é um ponto importante, porque uma das coisas que me gera essa resposta é o glicogênio. E as pessoas, às vezes, só pensam no glicogênio como meramente aporte energético. E a gente sabe que dentro da célula eu preciso... Esse glicogênio, no final das contas, é um grande sinalizante também. Então, eu não posso pensar nele só como resposta, digamos assim, de energia, de reposição de energia. Não, ele participa da sinalização. O status energético é fundamental. Então, muitas vezes, o cara tem o treino, aporta nutrientes, mas o status energético da célula é pobre. E toda vez que a célula tem um status energético reduzido, você acha que ela vai priorizar o crescimento ou a sobrevivência? A sobrevivência. Então, é clássico isso. Se você está deixando no estado de sobrevivência. Então, o máximo que você consegue, muitas vezes, é uma sustentação da massa muscular. Agora, eu tenho que definir quais são os meus indivíduos, né? Quem é que está na minha frente? Se é um sujeito com percentual de gordura já baixo, buscando o crescimento muscular, ou se já é um sujeito com percentual de gordura alto, também buscando o crescimento muscular. E aí, se você olha na literatura e acaba você vendo isso na prática, os únicos sujeitos que eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo são sujeitos que estão destreinados ou que estão retornando ao treinamento ou estão mesmo iniciando o treino, ou seja,
qualquer estímulo mecânico que você dá no cara, o músculo vai responder. E é um cara que mesmo em privação de energia, como ele tem uma grande quantidade de tecido adiposo, ele tem da onde tirar, de certa forma, o substrato energético. E aí ele consegue um nível de anabolismo. Tá? Porque a gente tem que sempre levar em consideração, na manobra, o aporte calórico, né? O quanto que a gente vai aportar de energia dentro dessa resposta anabólica. E se eu estou pensando também na redução de gordura, além da restrição, eu preciso pensar na taxa de transferência de gordura para ser oxidada que o indivíduo consegue em 30 dias. Então, existe um cálculo que se faz, quem está fazendo o meu curso online agora, a gente está passando muito nisso, e a próxima aula justamente começar os cálculos, eu tenho que entender o quanto de gordura esse sujeito tem para saber qual que é a taxa de transferência, ou seja, o quanto realmente ele consegue oxidar em 30 dias. Senão você coloca metas completamente inviáveis, pensando nessa... a Carla faz o nosso curso, ela está aqui na live, falou que então é isso, a Carla está lá, está queimando a mufa lá, estudando com a gente. Então, Fernando, é isso, assim, a gente tem que equilibrar. O que acontece? Aí eu vou entrar talvez num assunto extremamente delicado, né? Que é quando a gente fala de dietas de baixo carbo, né? Pensa comigo. Se você está pensando, doutor Ribas aqui, essa live está muito bem frequentada. Tem pessoal forte aí. Tem um pessoal forte. Não, não posso falar besteira não, senão o pessoal pega no meu pé. Então, o que acontece? Imagina o seguinte, nós estamos falando do status energético. Então, o status energético é fundamental. Tá? Eu só não vou me preocupar muito com ele, uma vez que eu tenho essas características de composição corporal. Pensa comigo, se eu já tenho um sujeito com baixo percentual de gordura, o aporte energético oriundo do tecido adiposo é muito pequeno. E aí, tamo junto, Ribas, é isso aí. E aí, esse baixo aporte de gordura, se eu começo a fazer uma restrição muito agressiva, buscando a redução da gordura corporal e tentando ganhar massa magra, você simplesmente não dá substratos energéticos suficientes para gerar o processo anabólico. Ainda mais sendo um sujeito já adaptado ao exercício. Ao treino. Aquela velha frase, né? Quanto mais adaptado é o sujeito, menos adaptável ele é. E isso é clássico, isso na prática é extremamente... ocorre isso de forma muito, muito prática. O que acontece, Fernando? Quando a gente olha alguns trabalhos, e aí a gente fala de síntese proteica, as pessoas muitas vezes olham uma taxa de síntese fracional ou uma fosforilação da P70S6 ou uma fosforilação da mTOR e parte do princípio que se a taxa de fosforilação é maior, isso quer dizer que eu vou ter uma resposta hipertrófica maior? Não. Eu posso fazer um estímulo mecânico aqui que a minha taxa de síntese vai aumentar naquele momento. Mas se cronicamente eu não der condições para esse estímulo gerar um reparo, após esse estímulo eu ter um ambiente de reparo, você vai dar o estímulo, ela vai subir, vai descer e você não criou o ambiente de reparo. Tá? Outro ponto que a gente tem que tomar cuidado eu acho legal a gente ver os estudos como é que a gente fala? De fotografia aguda, né? Os estudos agudizados. Você vê aquele momento. Mas para mim os melhores estudos são os estudos de intervenção crônica que respondem a perguntas que nós vivenciamos na prática. Ou seja, muito bem, taxa de síntese é que aumentou. Já vi inúmeros estudos que a taxa de síntese aumenta. E cronicamente, como é que funciona isso? Vamos a um clássico. Suplementação de leucina.
que acontece quando você tira uma fotografia da taxa de síntese? Sobe. Como é que isso cronicamente? Nada. Nada. Todos os estudos que usaram leucina isolado, não adianta. Eu não construo. A leucina é o gatilho, é o trigger ali, para você soltar a síntese. Agora, se você não dá o amparo, estresse mecânico, status energético, outros aminoácidos essenciais, acabou. Não tem. Não constrói. Então, tem 2, 3 estudos que existe uma certa justificativa de que dá para nós ganharmos massa muscular. E esses estudos, eles fazem fotografias. Ainda tem um detalhe. Eu assisti uma palestra do Tipton em Sant Cugat, aí perto, em Lisboa, perto de Barcelona, na verdade. Eu saí para assistir essa palestra, estava o Tipton, estava o Dick Drup e tal. E o Tipton falou uma coisa muito interessante. Tomem cuidado com publicações que mostram simplesmente a taxa de síntese. Somente a sinalização de fosforilação de P70 ou mTOR. Por quê? Essa taxa pode ter aumentado num determinado momento e o pesquisador ele vai lá e tira foto, só daquele ponto. Só que a ideia é que aquilo ali, quando você dá o estímulo mecânico, você pensa numa proteína, por exemplo, o músculo responde ao estímulo mecânico e ao consumo proteico em até 5 horas após o estímulo mecânico. Às vezes o pesquisador tira a fotografia agudizado, o negócio sobe, meia hora depois desce, mas ele tirou a fotografia. Aí qual vai ser a justificativa, muitas vezes, da indústria? Produto tal aumenta a taxa de síntese, parará. Balela. Cronicamente, não dá resultado. Então, dentro dessa perspectiva, desculpa se eu estou me alongando, ou se você quiser falar, eu estou no meu modo HD hipertrofia. Se você quiser que eu mude, você fala que eu mudo. O que acontece? Tem 2 estudos que as pessoas usam, às vezes, para justificar isso. Eu mostro os estudos, falo que não é bem assim. Tem um estudo que mostra o seguinte: se eu entrar com um glicogênio depletado no exercício, eu vou aumentar a minha fosforilação e, por consequência, a taxa de síntese? Vai. Mesmo comparando com um sujeito com alto glicogênio? Vai. Aí você vai para a pergunta no pós-exercício. No pós-exercício, eu oferto proteína. E no outro eu oferto proteína e carboidrato. A taxa de síntese de quem consumiu proteína e carboidrato vai ser maior do que quem aumentou proteína? A insulina vai. Mas a taxa de síntese e nem de quebra vai ser diferente. Ou seja, a insulinemia provocada por um bolo de whey de 25 gramas é suficiente, pensando na insulina, para a resposta anabólica. Nesse sentido, o pessoal fala, olha, eu posso entrar no treino com glicogênio baixo, posso sair do glicogênio baixo, olha aqui, ó, síntese. Só que as pessoas esquecem que o exercício é um estresse. Assim como agora eu estou passando por um estresse emocional. Por quê? Estou sob pressão, eu preciso responder aos teus questionamentos. Então a minha amígdala dispara, o meu eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Aumentei a adrenalina, noradrenalina, não pode faltar glicose no cérebro. Aumenta o cortisol, aumenta a insulina para jogar a glicose. Então eu estou num estado de luta ou fuga. Exercício, o caminho fisiológico é o mesmo. Estresse emocional, estresse físico, a alteração, a via é a mesma. Então o exercício também ativa esse eixo da mesma forma. E por que ele faz isso? Durante o exercício físico, eu preciso glicorregular, ou seja, eu preciso captar substratos para a manutenção da glicemia. Por isso que o GH secretado no exercício tem uma ação muito mais glicorreguladora do que necessariamente anabólica ou catabólica. É muito mais por glicorregulação, assim como o cortisol. Certo? Então, o cortisol é hormônio glicorregulador.
Ou seja, se me falta energia, cortisol sobe, glucagon sobe, GH sobe, por isso que eu faço restrição no sentido de oxidar mais. Aí eu dou estímulo, dou o estresse, dou a proteína, muito bem. Dei lá o estresse mecânico, dei proteína, dei aminoácido e o status celular. Como é que fica o status energético na célula? Se eu tenho menos energia, eu tenho que glicorregular mais. Eu tenho que ativar mais esse eixo para manter a homeostase energética. O corpo entra em modo de sobrevivência. Pensa comigo, quando o cortisol está, digamos assim, sobreposto, quando ele realmente está na sua magnitude, o que a gente observa em relação à testosterona? Cai. Baixa. Quando eu aumento o estresse, eu diminuo a pulsatilidade deste eixo. Testosterona está aqui. Por quê? Eu estou priorizando reprodução ou estou priorizando sobrevivência? Estou priorizando sobrevivência. Então, chega num determinado momento da sua estratégia nutricional, cara, que você tem que chegar para o teu paciente e falar, amigão, o que te incomoda mais? É a gordura ou é a massa muscular? Porque eu não consigo, eu não sou santo, eu não faço milagre. Só se a gente ajoelhar aqui e fazer uma oração bem forte para ver se a coisa vai. Né? Então, nesse conceito, a gente precisa definir. O que me assusta é que as pessoas estão realmente perdendo os conceitos construídos na nutrição, que porque saiu uma nova coisa, ou que alguém falou isso, às vezes, eu falo que é a síndrome do último artigo. Já viu? Síndrome do último artigo? Saiu aquilo, esquece tudo que foi para trás, que não vale nada. Né? E não é assim. Sim, e legal que isso foi falado por diversos profissionais que passaram por aqui, né? Na nossa primeira live, o Vitor Hugo Teixeira, nutricionista do Porto, um profissional aí que já está desde 96 na nutrição, e ele fala, né, que hoje é muito comum essa questão de parece que tá todo mundo na corrida pelo último artigo, que aquele último artigo ele vem para bombástico, enfim, para mudar tudo, e na verdade não é assim que funciona, né? Não é. E sobre os estudos sobre a primeira leucina, legal que a gente teve aqui tanto o Hamilton, professor, quanto o Felipe Teixeira, que é português e pesquisa com o próprio Stuart Phillips, né, fez o doutorado dele em HMB, leucina, e os dois foram categóricos, os trabalhos deles são muito parecidos, e quando a ingestão de proteína tá legal, tudo, enfim, não tem nenhum tipo de ganho, né? Eles mostram isso muito bem, estudos também crônicos, bem feitos. E sobre estudos crônicos, é a mesma coisa que a gente discutiu até aqui com o professor Hamilton, que é a questão do... Se você pegar um estudo agudo, a fonte de proteína, ela vai... Aí você vai falar, não, beleza, o whey é melhor que isso, o whey é melhor que aquilo. Se você pegar um estudo agudo, talvez o momento do treino também, porque estimulou mais. Mas aí você tem vários estudos crônicos mostrando que a fonte, se for tudo bonitinho, se tiver tudo casado, não vai influenciar a longo prazo. Tem um estudo até de um grupo brasileiro, de pouco tempo também, que eles fizeram, eram com mulheres na pós-menopausa, e eles fizeram treino, não deram nenhum tipo de... Fizeram esse controle para não dar a proteína logo. Não estou dizendo que é para fazer isso, mas não deram a proteína naquele momento, deram o mesmo aporte proteico, mas afastaram bastante a proteína do treino. Em um grupo, eles deram proteína logo após o treino. Só que a longo prazo, de forma crônica, os dois grupos tiveram os mesmos resultados ali. Então, assim, foram bons resultados, legal, o estudo foi bem controladinho. Mas é isso, se a gente olhar só a foto naquele momento, a gente vai ficar com a sensação que tudo ali funciona. Porque, exatamente. Como você falou, estimular, né, é algo que, por si só, e o Hamilton falou isso, não dá para extrapolar que quanto mais estimulou vai ter mais hipertrofia. Esse é um ponto-chave. A gente tem que tomar cuidado que na ciência também tem muito mau elemento, né, cara? Tem muita gente querendo provar uma coisa porque tem interesse financeiro. Diga-se de passagem, você falando do Hamilton e o laboratório dele, do Galano, do Artioli, enfim, o pessoal da USP, eles produzem publicações assim, um atrás do outro, e ali sim eu sei que, eu sempre que leio os artigos deles, eu sei que ali eu tenho total tranquilidade
que existe uma transparência enorme ali nas publicações dele. Então, ele realmente vale a pena você buscar toda e qualquer informação que venha dali. Mas é isso, assim, eu acho que as pessoas se perdem nisso. Por exemplo, quer ver uma coisa que as pessoas se perdem? Cinética proteica. Velocidade de absorção. Será que isso impacta na síntese? Se você olha, por exemplo, eu mostrei há pouco um estudo comparando leite e carne. Uma proteína líquida e uma proteína sólida. Cinéticas completamente diferentes, né? E isso você vê na resposta gráfica. Agudamente, você vê o leite dando o start com mais ou menos 30 minutos, 25, 30, enquanto a carne vai ter uma área sobre a curva um pouco, vai subir um pouco mais lento, vai ter o seu pico ali de 115 a 130 minutos. Pá, você olha na cinética, você fala assim, pô, tô falando leite aqui por acaso, estamos dizendo que está prescrevendo isso ou não. Estamos olhando o leite. Pá, a cinética é muito melhor. Então, se eu vou acabar um treino e eu preciso anabolizar, eu vou na cinética mais rápida ou na mais lenta? O cara pensa na mais rápida. Só que a gente já tem estudos de intervenção crônica. O que importa é a qualidade da minha proteína e desde que eu consuma prioritariamente a quantidade certa para depois pensar num determinado padrão de distribuição. A resposta foi a mesma. Então, se você vai usar, cara, clara de ovo, carne moída, patinho moído, o pessoal gosta, né? Enfim, patinho, tilápia também, pessoal. Pô, cara, faz o que você quiser. Aí tem um estudo que pegou assim, justamente isso. Pegou proteína, um whey, pegou isolado de soja, pegou carne vermelha, pegou ovo, pegou leite e fez o ajuste da quantidade, da dose do produto para fechar 20 gramas de proteína em todos e com 1,8 a 1,8 a 2 de leucina. Não tinha diferença estatística. Resposta, a mesma. Cinéticas completamente diferentes, resposta crônica idêntica. Então, o que a gente tem que olhar é o nosso paciente, ele vai responder agudamente ou cronicamente? Eu tenho que pensar ao longo de uma intervenção. Então, esse é o objetivo. Deixa eu só... A Marina Pedroso coloca que fracionar em várias refeições é melhor. Marina, depende do que você está querendo. Vamos lá. Se você está buscando emagrecimento sem preocupar com a sua massa magra, você pode fazer quantas refeições você quiser. De 2 a 10, desde que você não ultrapasse o que você determinou do ponto de vista energético. Isso a gente já tem trabalhos com 3, 6, 2, 6, ou seja, emagrecimento não importa o número de refeições. Teve um trabalho que comparou 2 refeições com 6 refeições. Mostrou que o emagrecimento foi o mesmo, a mesma dieta, obviamente, dietas isocalóricas, mas, porém, o grupo que consumiu em 2 refeições, a modificação da massa magra foi para o lado negativo. Quando a gente olhou para os indivíduos com 6 refeições, a tendência da massa magra foi elevação, de positivação. Então, assim, a partir disso, surgiram os estudos da gente olhar com um pouco mais de cuidado o fracionamento. Mas, quando você pega Stuart Phillips e Van Lu, eles colocam categoricamente, primeiro ponto, ingestão total é o que a gente precisa bater. Segundo ponto, no mínimo, colocar nas principais refeições. E aí tem um estudo do grupo do Areta de 2013, que acho que todo mundo já viu esse estudo. Ele faz um estímulo, o grupo faz um estímulo mecânico, e aí pós-exercício eles ofertam 80 gramas de proteína. Sendo que um ofertou 20 a cada 3 horas, o outro ofertou 40 a cada 6 horas e o outro ofertou 10 a cada 1h30. É um estudo clássico esse. Aí, quando foram olhar, os 3 grupos responderam à síntese proteica. Agora, o grupo que fez a cada 3 horas foi pouco melhor. Então, se você perguntasse para mim,
que funciona? Depende do seu paciente. Ah, mas meu paciente é um cara, pô, o cara já é atleta, treina, pô, já tô naquele... Beleza, vamos fracionar isso. Ah, o meu atleta, ele vai ali, o cara toma café da manhã, almoça e já... Beleza, joga nas 3, não tem problema. Agora, eu ia fechar... Ah, tá. Outro ponto. 3 horas também não é obrigatório. Tem estudo comparando aminoácidos com bolos de proteína. E quando você olha o estudo em até 3 horas, você olha, era 6 gramas de aminoácido, 6 gramas de whey com 750 miligramas de leucina. O outro grupo eram 6 gramas de whey com 3 gramas de leucina, eles fizeram a correção. E o outro grupo era um bolos de 25 gramas de whey, né, a dose de whey, 8 a 9 gramas de aminoácidos essenciais e a famosa 3 gramas de leucina. Beleza. Com 3 horas deram estímulo mecânico e aí essas suplementações. Com 3 horas, os 3 grupos eram idênticos. Ou seja, se o estudo parasse com 3 horas, você ia olhar e falar assim, a mesma coisa. Só que a taxa de síntese, ela pode responder em até 5 horas após o estímulo mecânico e consumo proteico. O estudo seguiu até as 5. Quando o estudo chegou em 5 horas, os aminoácidos lá embaixo, quem ficou para cima? Proteína. Então a dica que eu dou é sempre o seguinte: se você fez um estímulo mecânico, o ideal é que você fracione até no máximo 5 horas. Então, saiu um trabalho agora que fazia essa pergunta. Pensando em uma refeição, o quanto que eu preciso de proteína ao longo... o quanto que eu precisava de proteína em uma refeição e quantas que eu precisaria fazer. Esse trabalho concluiu da seguinte forma. Basicamente, a gente precisa de 4 refeições, seria um número ótimo, desde que você não extrapolasse as 5 horas. Então, você consegue facilmente botar um cara para consumir proteína 8 da manhã, meio-dia, 17 horas, 21, 22, acabou, vai para a cama, um abraço. 4 refeições, simples. Então, basicamente é isso. Se for uma ingestão dentro da última revisão, que é do Stuart Phillips, 1,6 gramas de proteína, você vai usar aproximadamente 400 miligramas de proteína por quilograma de peso por refeição. Se você subir isso um pouquinho mais para 2,2, 2,3, isso vai chegar a 0,55, ou seja, 550 miligramas de proteína por quilograma de peso corporal. Acabou. Assim você resume, né? A gente fecha um cenário mais simples, né? Sem muita pirotecnia e que funcione de forma eficaz. Com certeza. E aí, eu lembro que quando começaram a falar muito desses trabalhos, né, algumas pessoas extrapolavam naquele sentido, não, olha, 3 horas, 20 gramas de proteína pelo menos cada 3 horas. Então o pessoal ficava nervoso, né? Olha, não teve proteína, tem que comer minha proteína. Então eu vi bastante. O pessoal ficava estressado. Mas, e eu acho legal também essa parte da divisão, é legal também no déficit calórico, para o emagrecimento, a proteína dando saciedade ali é interessante. E também tem muito trabalho em idoso, né, nesse sentido, até da que a gente estava falando no início, que uma divisão, né, das proteínas, um padrão mais equilibrado, né, nesse sentido, também poderia ser interessante. Né? Não, então é fundamental. Eu acho que no idoso, Fernando, a gente tem que ter uma preocupação até maior. Porque Sim. O idoso ele tem aquele mecanismo que a gente chama de resistência anabólica, né? Basicamente, o que seria... bom, eu adoro falar de bioquímica, gente. Se vocês me derem espaço aqui, eu vou falar, não tem jeito. Bora. O que seria essa resistência anabólica? Ou seja, enquanto um músculo de um jovem responde com uma quantidade X de proteína para gerar essa síntese, essa taxa de síntese, o idoso ele não consegue responder com a mesma quantidade. Ou seja, ele esbarra numa certa resistência. Então eu preciso quebrar essa resistência. Como que eu consigo isso? Aumentando um pouco mais o aporte de aminoácidos. Por isso que as recomendações de proteína, no valor total, não são diferentes. Mas eu preciso me preocupar porque essa quebra da resistência anabólica, ela ocorre por
refeição. Então, por exemplo, tem um estudo que comparou três tamanhos de bife. Um tinha 57 gramas, o outro 112 e o outro 170. 57, 112, 170. Obviamente, cada um tinha o seu valor proteico. O de 57 tinha 12 gramas de proteína, o de 113 tinha 24 gramas de proteína e o de 170 gramas tinham justamente 36 gramas de proteína. Beleza. Botaram os tiozinhos lá para fazer exercício. Fizeram uma cadeira extensora. Obviamente, com 57 gramas, não. Com 113 gramas, o jovem responde, porque dá as 24 gramas de proteína. O idoso, não. Quando subiu o bife para 170, ele respondeu com 36 gramas de proteína. Ou seja, o idoso precisa de mais. Aí eu te pergunto, como é que o idoso come 170 gramas de bife? Essa é a grande questão. Às vezes não tem nem dente para fazer isso, né? O que você faz? O idosinho, o tiozinho vai lá e comeu 50 gramas de bife. Tem 10 gramas de proteína. E ele precisa, numa refeição em torno de 30, 36, irmão, suplementa. Suplementa. Não tem conversa. Não tem essa. O idoso, sabe o que o idoso gosta? Leite, café, açúcar, pão, manteiga, esfrega o pão na chapa até ficar preto. E a manteiga derretida. 3 vezes ao dia. É o que eles fazem. Esse é o clássico da avó. Então, café da manhã. Pode fazer um pãozinho, mas toma minha vitamina aqui com whey. Almoço, quanto comeu de proteína? Vamos somar a proteína. Ó, tenta comer mais. Eu não consigo comer mais de 50 elementos. À noite, vamos fazer aqui. Dá para tomar uma sopinha salgada? Tem umas formulaçõezinhas de sopinha salgada com whey e tal. Pronto. E outra coisa, dado importante, tem que ser, se a gente comparar o whey e caseína do ponto de vista proteico e fizer a correção da dose, dá a mesma coisa. Só que uma das coisas que o idoso tem, o envelhecimento leva ao estresse oxidativo. O estresse oxidativo é inerente ao envelhecimento. Então, quanto mais velho eu sou, mais capacidade total antioxidante eu preciso investir. Por isso que tem trabalhos hoje que mostram que idosos que consomem pelo menos 2 porções de fruta por dia, 3 porções de fruta por dia e 2 porções de vegetais, diminuir o risco de queda, aumentar a autonomia e a força. Por quê? Composto bioativo neutralizando o estresse oxidativo. Bom, e aí o que você faz? Aí você vai entrar com whey, por exemplo, ou caseína. Quando você olha a taxa de variação de glutationa, a taxa de variação de glutationa só modifica com a whey. Porque a whey tem uma quantidade significativa de cisteína. E a quantidade de cisteína da caseína é baixíssima. Então, quando o estudo comparou as duas, a variação, quando você vê a variação de glutationa com whey, ela sobe. Da caseína, fica na mesa. E por que eu estou falando isso? Porque a maioria dos produtos, que são aquelas garrafinhas bonitinhas, eu não posso falar nome, porque se eu falo nome, os caras vêm querer correr atrás da gente. Aquelas garrafinhas que você vê na geladeira, lá na farmácia, que você tira, que é um ready to drink de caseína. A proteína que eles usam ali é caseína. Então fique atento. Idoso, a gente precisa investir na capacidade total antioxidante dele. Então, se eu puder ainda fazer na proteína, buscar isso, eu pensaria, então, no uso de uma proteína do soro do leite, tá? Percentual de variação de glutationa, tá? Então, eu acho importante, né? Acho até com o preconceito que tem também da musculação na questão se tem com whey protein um pouquinho, então o idoso às vezes ele pode ter também um pouquinho desse olhar, mas eu acho que é de extrema importância. Até saiu uma revisão recente de um grupo aqui do Brasil, eu li, achei bem interessante, sobre o whey protein, né, os impactos dele nessa população, né, nos idosos. Então, resultados bem legais e mostrando alguns estudos bem interessantes, então vale a pena. Saiu há pouco tempo, acho que saiu esse mês essa revisão. E para a gente dar prosseguimento, professor, e até já ir no sentido de, para não te prender muito, eu estou vendo que a live ela vai encerrar já. Então, se você não se importar, já vai dar 1 hora já. E aí, se não se importar, eu saio rapidinho,
a gente volta para poder finalizar o papo. O pessoal vem voltando, isso tem acontecido direto, live boa é assim, o pessoal volta e continua ali perguntando. Pode ser? Então voltem já, gente, só para a gente sem problema. Poder encerrar da melhor maneira e eu poder agradecer também da maneira que tem que ser feito. Está chegando ao fim, mas tinham 2 assuntos que eu acho que seriam legais de falar. Um, você já deu spoiler, já falou um pouquinho sobre, né? Acabou que contemplou muita coisa já do que eu iria perguntar. Mas a questão do carboidrato, se falou bastante aí nessas semanas, saiu um estudo com cetogênica, mostrando que não era uma boa estratégia para o ganho de massa muscular, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, do porquê não é, né? Enfim, desse uma passada nessa parte. E para fechar, você também já deu um spoiler falando dos idosos que comiam frutas, vegetais. A gente, quando fala de hipertrofia, a gente fala muito dos macronutrientes isolados e tal, da importância. Enfim, mas e a qualidade da alimentação, né? E o quanto isso impacta, né? Os nutrientes, alguns micronutrientes, por exemplo, se você quiser citar alguns que sejam interessantes, que eu sei também que é uma área que você tem um amplo conhecimento, já fui em algumas aulas, então eu gosto. Aprendi muito nesse sentido. Então são esses 2 tópicos para a gente poder... Eu vou começar pela questão bioquímica dos idosos, e que aí a gente faz essa linha com os micros, e já falando dos macros e puxando para os micros. Eu falei há pouco que o idoso, o envelhecimento, ele é associado ao estresse oxidativo. Então, o fato é, quanto mais velho eu vou ficando, pior é a minha função mitocondrial. Então, o que eles encontraram na musculatura desses idosos? Quando a gente pensa numa mitocôndria bonitinha, aquela meia, as pontinhas arredondadas, ela parece um caroço de feijão, né? Só que quando você vai envelhecendo, ocorrem 2 coisas com as mitocôndrias no idoso. Uma coisa chamada de hiperfissão e a outra é chamada de hiperfusão. Então, o que é hiperfusão? Cara, uma mitocôndria começa a juntar na outra. Ela fica gigantesca, tanto que eles chamam de mitocôndrias gigantes. E essas mitocôndrias gigantes, que a gente já está falando então que é uma hiperfusão, elas também sofrem uma hiperfissão. Elas vão sendo também quebradas. O que acontece? Você começa a ter mitocôndrias de todos os tamanhos. E qual que é a especialidade dessa mitocôndria? Elas, para bioenergética, são péssimas. A capacidade produtora de energia delas é baixíssima, porque elas não são funcionais. Mas elas são especialistas, por não serem funcionais, em produzir espécies reativas de oxigênio. Ou seja, já estou lotado de espécies reativas de oxigênio. Existe o processo autofagossômico, que é quando você tira aquela mitocôndria danificada. Só que quando a gente fala da lipofuscina dentro do lisossoma, começa a ter acúmulo. Por quê? Como a mitocôndria é muito grande, o processo fagocitótico de fagocitose e jogar fora e eliminar, esse eixo ele fica comprometido. Então você não consegue ter um processo de eliminação dessas mitocôndrias que sofreram esse processo, o meio fica lotado de espécies reativas de oxigênio, e isso também começa a levar dano às possíveis mitocôndrias saudáveis que ainda estão ali. Então você tem uma grande produção. O que acontece? Nesse momento, essas espécies reativas de oxigênio vão lá no núcleo, fazendo então que o fator de transcrição pró-inflamatório NF-κB seja ativado. Quando o NF-κB ativa, eu vou então estimular um outro fator de transcrição, que é a FOXO. A FOXO vai fazer então o quê? Aumentar a MURF1 e a trogina. Nessa hora, você tem os filamentos de actina e miosina, as caspases 3 vão ali, igual um Pac-Man, começa a morder e tirar os fragmentos, igual piranha em filme, aqueles filmes de piranha, vai tirando pedaço. Aí o sistema ubiquitina-proteossoma vai lá, pega esses fragmentos de proteínas contráteis e elimina. Então o que a gente fez aí? Proteólise. Por que foi gerada a proteólise? Pelo estresse oxidativo. Então não basta só eu dar o estímulo mecânico, não basta só dar a proteína. O idoso é o sujeito que eu preciso pensar na capacidade total antioxidante. Como é que eu penso? O exercício melhora perfil de
glutationa, superóxido dismutase e catalase. O que acontece? Existe um outro fator de transcrição chamado NRF2, fator respiratório nuclear 2. Ele fica lá no citoplasma. Quando você não estimula, você tem duas proteínas que ficam, chama KIP1. Essas proteínas ficam segurando esse fator. Se você não estimula, esse fator ele é ubiquitinado, sobe a ubiquitinação. Quando você estimula, ele se desprende da proteína e entra no núcleo. Quando ele entra no núcleo, ele estimula a produção de superóxido dismutase, catalase e glutationa. Como é que eu consigo isso? Curcumina. Caiu aqui. Pode continuar. Curcumina, galato de epigalocatequina, antocianinas, ácido elágico, hidroxitirosol do azeite, sulforofano das brássicas, licopeno do tomate, compostos bioativos. Isso estimula esse fator respiratório nuclear a ser ativado lá no núcleo e produzir enzimas antioxidantes. É o primeiro ponto. Por isso que eu dei o toque da proteína, porque isso é importante no idoso. Segundo ponto. Se a gente está pensando em estresse oxidativo, esses compostos bioativos vão fazer isso. Mas eu preciso de micronutrientes para a síntese dessas enzimas antioxidantes. Então, eu preciso, para a glutationa, eu preciso de B2, B3, selênio e magnésio. No mínimo desses 4. Quando eu penso na sódio, eu preciso de zinco, cobre e manganês. Quando eu penso na catalase, no mínimo, eu penso em ferro. E ferro é importantíssimo lá no citocromo C, na mitocôndria, para a cadeia de geração de energia. Então, no mínimo, eu pensaria nisso, olhando, então, para uma capacidade total antioxidante. Por isso, que aí eu falei há pouco daquele trabalho que mostra que quando você oferta 2 porções de fruta, são 3 de fruta e 2 de vegetais, o risco de queda, aumento de força e capacidade funcional, ele é restaurado, ou na verdade se diminui. Por quê? Por compostos bioativos. E aí a gente tem que pensar assim, se o estresse oxidativo leva à ativação de um fator de transcrição pró-inflamatório, nós estamos dizendo então que a inflamação está associada com a sarcopenia. Verdade, a gente tem estudos lá. Revisão. Inflamação e sarcopenia. Então, o que a gente tem que começar a pensar? O ambiente, eu preciso, então, cuidar desse ambiente por meio de estratégias que vêm de fora para dentro. Mas eu também preciso me atentar ao que, de forma externa, gera ativação do NF-κB. Então, além do próprio estresse oxidativo, hiperglicemia, gordura trans, as próprias citocinas, vírus, fungos, lipopolissacarídeos, produtos de lipoperoxidação e glicação avançada, que é a bordinha que eu falei lá do pão que eles adoram comer, e LDL oxidada. Além disso, poluentes ambientais. Não, ou, por exemplo, cigarro. Aí você tem um idoso que fuma, bebe, não faz exercício, só toma leite com café e pão com manteiga. Cara, e aí, Fernando, assim, eu não concebo, é inconcebível a gente aceitar que o padrão de idoso, ele é aquele padrão cifótico, sarcopênico, caquético. Isso não existe. O primeiro conceito que saiu de sarcopenia, eles colocaram como uma perda involuntária. A partir do momento que você escuta perda involuntária, fica parecendo que você não pode fazer nada. Então, quando a gente escuta perda involuntária, cria-se um certo conformismo de achar, olha, tadinho, tá velhinho, tadinho, tá se dobrando. Ao mesmo tempo, você tem do outro lado, cara, por exemplo, Dr. Michael Coogan, cara, deve estar com 80 anos, o cara é uma rocha. Você pegar lá o Jack LaLanne, o cara morreu com 97 anos, com 67 anos, então a foto dele era uma rocha. Tem uma senhora que vocês vão entrar na internet, chama Johanna Quast, ela tem 86 anos, fazendo ginástica, cara, fazendo ginástica olímpica, na barra, pô.
Aí você fala assim, ah, não, mas ela treina desde criança. Não, cara, ela começou a treinar com 50 anos. Então, o que que... Cara, tudo depende das suas escolhas. Então, em resumo, a gente tem que pensar no idoso, basicamente, capacidade total antioxidante, aporte proteico, creatina, vitamina D, ômega 3, compostos bioativos, regulação do sono, porque se não regular o sono, 50% da população tem alterações do padrão de sono. Então, assim, se você não consegue fazer uma intervenção por meio de fitoquímicos, que entre com o médico fazendo a modulação pela melatonina. Por quê? A partir dos 65 anos, os idosos têm uma coisa que eles começam a entrar em pinealpausa. Então, a produção de melatonina vai caindo com a idade. Então, nada mais justo do que, vendo esse quadro, você entrar com a suplementação. Então, eu acho que seria esses componentes para mexer no idoso. E a outra pergunta que você fez foi em relação à energia e dietas low carb. É isso? Sim, a questão da hipertrofia, que saiu um trabalho até recente, falando sobre dieta cetogênica, né? Enfim, tem um trabalho do Schofield, se eu não me engano, outros pesquisadores que mostraram que não seria para o ganho de massa muscular, que não seria uma estratégia interessante, né? E aí eu queria só que você falasse, eu já vi algumas aulas suas também abordando o tema da low carb e hipertrofia, queria que você falasse um pouquinho para a gente poder encerrar com chave de ouro aí. Tá. Vamos lá. O que acontece? Eu já mais ou menos expliquei isso, né? Quando você vai pensar numa construção, eu vou pegar aqueles 4 elementos para a gente fechar em cima do carboidrato. Quando a gente vai construir tecido muscular, precisa daqueles 4 elementos, né? A gente tem o estresse mecânico, o cara fez lá, seto dele, treinou bem entre aspas, porque se ele for fazer um treino tensional de verdade ou um treino metabólico de verdade, ele vai comprometer a eficiência do treino em relação à tolerância ao esforço. Aí você fala assim, pô, Marcelo, mas saiu um estudo mostrando que a capacidade física dos atletas de ginastas que fizeram dieta cetogênica, não houve comprometimento da performance. Pô, mas os caras sabem a avaliação, uma repetição máxima. Pô, pra um cara desse? Uma repetição máxima de membros inferiores e membros superiores, cara, fala sério. Aí vem falar no estudo que não houve comprometimento, aí você tem que tomar cuidado, que eu falo na hora que você vai ler o estudo. Mas enfim, aí você tem lá, né, estresse mecânico, proteína, aminoácidos, status energético celular. Quem dá status energético celular é glicogênio. Por quê? Sensível. A célula muscular é osmossensível. Além dessa osmossensibilidade, ou seja, esse aumento, né, do estresse mecânico provocado pelo glicogênio, acúmulo de água, mexer no núcleo, nós temos proteínas de membrana. Existe uma expressão que a gente fala, né, swell your muscles, né, enche, né, o seu músculo. O que é? A própria creatina também, né, fala dessa, que pode ser um mecanismo, né? Perfeito. Tem um estudo, o estudo do Galano, de 2016, ele mostra exatamente esse mecanismo. Esse estresse mecânico pela creatina. E aí você pensa assim, beleza, fiz isso com carboidrato. Não fiz isso. Existem essas proteínas na membrana que elas são responsivos a justamente esse inchaço da célula provocado por esse acúmulo de líquido intracelular. Você não consegue fazer isso com dieta certa. Então a tua sinalização, ela fica comprometida. Por mais que hoje a gente não fala mais que a insulina é anabólica. A gente fala que a insulina ela é permissiva. Né? Então, pensando na permissividade, eu não tenho nenhuma flutuação. A não ser que na minha dieta eu entre ali com whey, alguma coisa assim, para compensar. Então, dentro desse aspecto de sensibilidade celular, cara, cetogênica não é a adequação. Outro ponto. As pessoas confundem dieta cetogênica com dieta hiperproteica. É outro ponto. Porque hoje, se você faz uma dieta com mais de 2,3 gramas de proteína por quilograma de peso, você não entra em cetose.
você começa a pegar aminoácidos glicogênicos e isso você compromete o estado de cetose. Então o pessoal acha que é jogar gordura e proteína para cima. Não, é jogar gordura para cima. E a proteína eu seguro. Então veja, em restrição eu já preciso jogar proteína para cima. Não vou poder. Já não tenho carboidrato por conta disso. A proteína fica baixa. Então, cara, o máximo que eu vou conseguir é uma sustentação da massa magra e, ok, uma otimização do tecido adiposo. E ainda, Fernando, lembrei aqui, a gente tem que tomar cuidado que essa máxima de que a cetogênica ela aumenta a taxa de oxidação do tecido adiposo, ela tem também um viés muito grande. Por que eu vou te falar isso? Você sabe que existe essa briga, né, essa polarização entre o Gary Taubes, o jornalista que defende as dietas de baixo carbo, como é que é o nome dela? Esqueci, a Nora Hurricane, agora eu não lembro o nome dela, mas ela também fala isso. E do lado de cá você tem o Kevin Hall, que é um dos caras que mais bate contra e mostra a importância do aporte de carboidratos. Então, um dos melhores estudos que ele fez, e esse eu quero comentar porque ele é um estudo fantástico, é o seguinte: ele pegou 17 obesos, ele fez um Big Brother da perda de peso. Ele pegou 17 obesos, colocou os 17 dentro do laboratório, fez todos os tipos de avaliação e ainda, durante as 8 semanas, os pacientes ficaram internados no laboratório. Eles eram avaliados em relação à taxa metabólica durante o dia, durante a noite, dormindo, e ainda tinha avaliação da calorimetria e água duplamente marcada. Ou seja, você imagina o tamanho da geladeira desse laboratório? 17 obesos fazendo xixi e você guardar urina de 17 caras durante 8 semanas do dia inteiro. Então, você imagina o tamanho da geladeira, né? Enfim. Mas pensa na estrutura para fazer isso. Então, não tem viés do cara ir para casa e falar assim, e aí, você seguiu a dieta? Segui. A gente não dá uma escorregada de vez em quando na dieta? Você imagina o cara vai para casa, tem um bolo de chocolate e fala, puta, eu tô seguindo o estudo. Bom, mas esse pedacinho aqui, é só falar para ele que eu não... É aqueles caras que estão fora da curva, né? Os outline ali, enfim. Aí, cara, ele botou esses caras e fez o seguinte. Congelou a quantidade proteica. Ou seja, ele montou 2 tipos de dietas que tinham a mesma quantidade proteica. Ou seja, a primeira fase do estudo, ele jogou o carbo para cima, a gordura para baixo, fez uma low fat, mas manteve a ingestão proteica. Da metade para frente, ele manteve a ingestão proteica, botou 80% da dieta em gordura e só 5% em carboidrato. E o que ele avaliou? A cinética de oxidação de gordura. Em 15 dias, o grupo que fez a dieta com mais carbo, ele oxidou em 15 dias 500 gramas de gordura. Quando migrou para a cetogênica, a ideia era o quê? Que a oxidação aumentasse, perdesse muito mais do que 500 em 15 dias. O peso caiu, foi lá embaixo. Quando entrou na cetogênica, o peso fez isso. Mas a cinética de oxidação de gordura foi menor. Os caras em 15 dias não chegaram, eles demoraram quase 30 dias para perder os mesmos 500. Pensa comigo. Se eu demorei mais e perdi mais peso, da onde que veio a queda de peso? Você vai falar água. Beleza, água. Agora, a quantidade de proteína foi a mesma. E o que eles mediram? Amônia. A amônia no grupo que fez a cetogênica estava aumentado. Se a quantidade de proteína era a mesma e a amônia aumentou, da onde que veio essa amônia? Da massa muscular, cara. Então, e a cinética de gordura não foi o que era esperado. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: low carb, cetogênica, não é para todo mundo. Depende em quem eu vou aplicar. Você tem estudos hoje em dia que você pega o indivíduo com resistência à insulina e submetido a low carb, ele perdeu mais peso. Agora, quando você pega o indivíduo sensível à insulina
e coloca ele na low carb ou na low fat, ele perde mais peso com a low fat, porque ele é sensível à insulina. Então, assim, depende. Depende. Eu não condeno nenhuma ferramenta. Eu preciso ver quem está na minha frente. Gasto metabólico, os exames, se ele é um cara sensível, é resistente à insulina, né? Se ele tem um perfil de gordura visceral ou gordura subcutânea, tudo isso influencia. Então a grande verdade é que o que me assusta é quando as pessoas pegam uma ferramenta nutricional e querem transformar isso em filosofia de vida. Sim. Aí tá errado. Então isso me assusta. Generalização, né? E eu acho que tanto a nutrição quanto a educação física, acho que a gente sempre fala, sempre bate nessa tecla, mas é sempre bom bater que a gente tem a individualidade, cada indivíduo, olhar o indivíduo ali na sua frente. Até nesse estudo da dieta cetogênica, eles mesmos colocam lá algumas limitações, e o grupo da cetogênica perdeu mais gordura, mas eles também ingeriram menos caloria, eles não conseguiram chegar onde eles queriam naquela janela, tiveram mais dificuldade. Então, assim, a gente tem que olhar para tudo, e até na hora de ler o estudo, como você falou, ler o estudo com bastante atenção, porque várias coisinhas podem interferir, né? E o Kevin Hall, eu gosto muito dos trabalhos dele, assim, sempre acompanho também, acho bem legal, né? Ele bate muito nessa questão da insulina sendo a grande culpada da obesidade, né? Que ao lado de lá tenta colocar, e a gente sabe que não é bem assim. Você falou, lembrei o nome da mulher, que ela fala isso, é Eva Harcombe, Harmcobe. Ela escreve vários livros de obesidade e ela diz assim, ela fala numa frase bem clássica, ela fala assim, você não precisa restringir calorias, você precisa restringir glicose. Eu mesmo, na mesma hora eu boto lá assim, falo, isso aqui é mó balela, não existe isso. Não existe. E outra coisa, a gente sabe que a gente não ganha gordura só pelo mecanismo da insulina. Existe a proteína estimulante de acilação, que é um mecanismo de síntese de lipídios independentemente da insulina. Enfim, então assim, essas coisas que me dá raiva na nutrição. E aí o cara é o seguinte, se ele tem martelo, ele só tem um martelo na mão dele, ele vai achar que tudo é prego. Ele vai querer serrar madeira com martelo. Ele vai querer prender o parafuso com martelo. Tá errado, cara. A gente não estuda para ter uma ferramenta só. A gente estuda para ter um arsenal, cara. Então, simples assim, né, cara? Não, professor, aqui, o Fernando falou, calma, tô nervoso. Entrou muita gente boa aí. A própria Tamires está também brasileira, mora em Portugal também. Sei que ela gosta muito do seu trabalho. Tem uma galera de peso aí, tem. A Natália Mancini entrou agora há pouco, tava o Dr. Ribas aí também, enfim. O Helder daí de Lisboa também estava aí. Então o pessoal pode falar besteira aqui não, cara, senão a casa cai. Minha professora também, Fernanda, vi que ela entrou aí, foi quem me apresentou para a nutrição esportiva dentro da faculdade, tá uma profissional também. Mas a gente vai chegando ao fim, professor, e eu queria dizer, eu tenho falado com todos os profissionais, né? Esse projeto, como você falou no início, esse projeto ele nasceu eu pensei que eu queria fazer alguma coisa, quando a gente entrou nessa questão da quarentena, eu falei, queria fazer alguma coisa legal, e o que eu poderia fazer, né? Eu aproveitei esse canal que eu tinha entre Brasil e Portugal e falei, olha, a gente nunca teve numa fase tão parecida. Conversava com os amigos lá, falando com os amigos aqui, e a gente tá ali na mesma situação, né? Todo mundo em casa, respeitando, enfim. Eu falei, eu acho que seria um momento, as pessoas falam muito de isolamento social, né? Na verdade é um isolamento físico, né? Eu acho que seria um momento para a gente estar mais unido do que nunca, e daí surgiu esse projeto, né? Então foram 23 lives, foram 11 portugueses, 12 brasileiros, né? Você fechou aí com chave de ouro. E por que eu pensei na sua presença para encerrar esse projeto? Porque eu tive a oportunidade de ter aulas com você tanto no Brasil quanto em Portugal, aulas excelentes, e eu sei que você tem essa ligação lá, é muito amigo do Pedro Bastos, do próprio Diogo que esteve aqui, que é um grande amigo meu também. Do Sérgio. Então, Sérgio Veloso, né? Então, eu falei, olha, eu acho que seria o ideal, então fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. Eu tive essa oportunidade de estar aqui do outro lado, tendo essa aula com vários profissionais que eu tanto admiro. Você falou do Guilherme Artioli, eu tenho projetos
de atleta de combate, é um projeto social, e Ele ele é um ajudou, cara que pô. e dentro da literatura é um dos caras que mais contribui para isso, então parei aqui, falei com ele, então assim, foi muito gratificante, mas terminar com a sua aula, que é sempre, eu acho que você tem esse dom, isso é importante dizer, é professor mesmo, tem o dom de explicar, tem o dom de comunicar, fala com uma calma muito legal, tem uma energia muito boa. Eu gosto, né? Então, para mim, é que você fala assim, o pessoal às vezes fala isso, eu fico, pô, será? Então, é um negócio que eu gosto assim, conversar, jogar realmente a ideia para frente, sabe? Compartilhar o negócio. Eu acho que tem que ser dessa forma, cara. Essa coisa de prender conhecimento, ou achar porque o cara conhece mais, eu vou segurar, eu vou me jogar por cima, papo furado, cara. A gente tá aqui, todo mundo no mesmo nível, a gente precisa... É isso que vai fazer a profissão, cara. Todo mundo se fortalecer e dando cada vez mais corpo, né? Se ficar um trocando espinho com o outro, não vai a lugar nenhum, cara. Com certeza. E isso a gente vê a sua paixão aí por ensinar, eu acho que isso é muito legal. Então, unindo todo o conhecimento que você tem com essa facilidade, paixão, as aulas são sempre imperdíveis. Então, a gente teve uma aula aqui hoje, o pessoal teve a oportunidade de acompanhar. E aí eu já deixo aqui meu agradecimento de coração, que eu sempre peço para no final o convidado deixar uma mensagem, não precisa ser relacionada ao tema, pode ser sobre a nutrição, o momento atual, pode ser sobre o que você quiser. Deixa uma mensagem aí para a gente poder sair daqui pensando, sair daqui com algo legal. Primeiro, quero te agradecer, por acho que tanta gente aqui no Brasil para você convidar, muita gente boa. E, pô, você falou, um pouquinho do Brasil eu vou chamar, então, pô, me sinto super prestigiado por você ter lembrado. Assim, muita gente bacana, como eu falei, ela até escreveu aqui um texto, já foi com colegas, enfim, tem um pessoal legal, assim, bacana também, a todo mundo que está presente aqui, mas acho que talvez o recado que eu queira dar é uma coisa que o Fernando vai brincar comigo e falar que eu estou nervoso. Mas acho que é uma coisa que me incomoda muito também, é que, cara, carreira é uma coisa que a gente constrói, passo a passo, dia após dia. E você constrói ela de uma forma muito positiva à medida que você faz no seu tempo, naquele tempo em que você se sente confortável. A partir do momento que você quer acelerar mais, eu brinco, eu falo que você quer chegar e sentar na janelinha do ônibus, já chegar querendo... Isso é uma coisa que está me preocupando hoje em dia. Por quê? Você está vendo o pessoal sair da faculdade e já está querendo acontecer da noite para o dia, sabe? Não dando tempo de trazer o conhecimento, de consolidar o conhecimento, de formar suas ideias. Então, assim, eu acho que quem está rodado há muito tempo foi se construindo uma carreira. Você vai construir... Cara, se isso for seu, você fique tranquilo, que você tem o seu espaço. O que eu acho, hoje em dia, não estou dizendo que ninguém pode fazer, acho que tem que fazer a sua propaganda, divulgar, claro, mas o que eu acho é quando as pessoas querem, aquela velha expressão, colocar o carro na frente dos bois, querer ser uma coisa ainda que ela não consolidou para ser, entendeu? É a mesma coisa de eu botar um moleque para andar numa bicicleta sem rodinha, quer dizer, se você soltar numa ladeira, uma hora vai cair, então, calma. Faça a coisa. E outro ponto, eu estou vendo muita gente adoecer por excesso de velocidade. Ou seja, porque se fulano está fazendo isso, eu tenho que fazer também. Cara, vai na sua velocidade. O que eu tenho visto e recebido de pessoas com depressão, com burnout, assim, enfim, com quadros clínicos, assim, porque no final das contas, quando você vai conversar, aprofundar, é a famosa competição, olhar demais para o jardim do vizinho e esquecer de si. Então, olhem para você, veja a velocidade que está confortável, fique tranquilo, você vai ser um grande profissional, mas deixa a coisa consolidar. Eu acho que talvez seja é o que hoje mais eu procuro passar, sabe? A coisa, cada um no seu tempo, eu acho que é por aí. Beleza? Com certeza, professor. Eu posso dar só mais um recado? Aí, se me permitem, né? Eu estou fazendo um curso, eu tenho até algumas alunas que estão aqui na sala. Eu montei um curso online, é um curso que são 12 módulos, é justamente para falar muito disso. Eu comecei esse curso pensando que ia ser 12 horas, e esse curso está no 7º módulo e já está com 14 horas.
E ele são C12. Então vai ser um curso que vai fechar aproximadamente com 20 horas. Eu estou esmiuçando desde bioquímica, fisiologia, exercício e estratégia nutricional. Então, assim, eu estou botando o máximo de informações. As aulas estão ficando gravadas na minha plataforma. Então, assim, eu estou vendo que a Marcele perguntou, dá tempo? Dá. Não tem problema nenhum. À medida que a pessoa faz a matrícula, ela tem acesso à plataforma e aí ela assiste os vídeos para trás e começa a acompanhar as aulas ao vivo. Detalhe, eu estou fazendo as aulas ao vivo. Então, a aula é sempre nas terças-feiras, às 20 horas. Para o pessoal de Portugal, tem a questão do pagamento, transferência. Não tem problema. A minha esposa que toma conta disso, você entra em contato por e-mail e ela dá as informações como tem que proceder. Tá na minha página, tá? Então, eu sou super ogro nessas coisas, eu não tenho nem WhatsApp no meu telefone, então, agora que eu resolvi fazer alguma coisa mais assim, então, abri uma página, tem 2 semanas e só tem um curso lá. Então, só tem isso lá, alguns vídeos que eu coloquei, mas, enfim, procura lá marcelocarvalhoprof.com.br e aí procura lá na área de cursos que o curso está lá. Eu gostaria, deixo o convite, eu acho que muita gente se interessou pelo assunto. Se quiser aprofundar um pouco mais, isso eu deixo o meu convite. O Bruno, quem não é nutricionista, cara, pode, assim, eu do mesmo jeito que eu falo aqui, eu falo lá e me aprofundo bastante na parte bioquímica. Então, enfim, eu não sei tua formação, mas é uma forma de aprender, não tem problema algum. Se é de teu interesse, curso a gente está aqui, de repente você não é nutricionista, assiste um curso desse, a gente tem mais um nutricionista aí, então, né? Com certeza, então, dá para o pessoal da educação física também. Exatamente. Acompanhar, pode ser importante também. Então ficou o recado, tá lá, o link está lá na bio do site, do teu Instagram, tem o link lá. Então o pessoal é bom que o pessoal já clique e vai direto. Maravilha, professor. Gente, muito obrigado mais uma vez. Tudo de bom aí. Ti, cara. Sucesso pra Obrigado. ti. Iniciativa louvável. Pô, bacana. Muito bem, cara. Obrigado, professor. Show de bola. Obrigado. Tchau. Tchau. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado aí pela presença.